Bom dia a todos. No início, a 12ª Sessão Extraordinária de 2026 do Poder Legislativo Piracaense. Agradeço a todos que acompanham a transmissão dessa sessão e a presença do auditório que muito nos orgulha. Solicito que o segundo secretário promova a chamada dos nobres vereadores. Larissa Cabral. Presente. João Almeida. Presente. José Benedito de Souza. Presente. Cláudio Valacino Prado. Presente. Marcos Pereira. Presente. Mário Costa. Presente. Rodrigo Cardoso. Presente. Rodrigo Simeone. Presente. Rogério Carlos Nascimento. Vitor Aparecido Almeida. Presente. Lúcio Rodoviário. Presente. Passaremos agora à ordem do dia. Bom dia a todos. Projeto de Lei número 51/2026. Dispõe sobre integra imóveis na planta genérica de valores. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em única discussão. Projeto de Lei número 51 determina os valores de cobrança da planta genérica do loteamento Mariá. Coloco em votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Projeto de Lei número 52/2026. Dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso e provável excesso de arrecadação. Emenda estadual, Major Meca, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Projeto de Lei 52, abertura de crédito, quando se menciona dotação, excesso, provável excesso de arrecadação, significa que o recurso, assim que ele estiver liberado, eles ficam numa conta corrente e ali ele acaba tendo os juros, né? Tendo as suas devidas correções, e por isso que nós abrimos aí o crédito com excesso de arrecadação. Coloco em primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Projeto de Lei número 53/2026. Dispõe sobre institui e dispõe sobre a taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos no município de Piracaia. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o concessionário de distribuição de energia elétrica para fins de arrecadação. Revoga a Lei Municipal número 3.139, de 9 de dezembro de 2020, e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em única discussão. Projeto 53, autorização para a parceria com a concessionária de energia no município para a cobrança de taxa de coleta de resíduos. Coloco em votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Projeto de Lei número 54/2026. Dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e excesso de arrecadação de recursos FEAS e Procad SUAS, para a qual não haja dotação orçamentária específica e suficiente dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Projeto de Lei número 54, abertura de crédito de R$ 426 mil. Coloco em primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Projeto de Lei número 55/2026. Dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos de emendas parlamentares federal, distribuição de medicamentos, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo.
Coloco o projeto em primeiro turno de discussão, projeto de lei número 55, também abertura de R$ 825 mil de emendas parlamentares destinadas ao município de Piracaia. Coloco em primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis pelo ministro como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 2-0. Projeto de lei número 56 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura do crédito adicional especial, processo de arrecadação de recursos de emendas parlamentares e de Comissão Federal, Santa Casa, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Projeto de lei número 56, novamente abertura de crédito adicional de R$ 890 mil ao município de Piracaia. Coloco em primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis pelo ministro como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 2-0. Projeto de lei número 57 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial, processo de arrecadação de recursos de emendas da Comissão Federal, piso de atenção primária, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão, projeto de lei número 57, também abertura de crédito adicional no valor de R$ 610 mil. Coloco em primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis pelo ministro como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 2-0. Projeto de lei número 58 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial, processo de arrecadação de recursos de emendas parlamentar federal, equipamentos, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Projeto de lei 58/2026, também abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.200.000. E aqui aproveito até o ensejo a oportunidade de agradecer a todos os vereadores aqui presentes, segunda-feira, já pela manhã, trabalhando pela municipalidade. Grandes recursos chegando aqui à nossa municipalidade para que possamos dar continuidade aos trabalhos que nós nos comprometemos aqui com a cidade. Então, sem sombra de dúvida, ver aqui segunda-feira 11 vereadores trabalhando por esse município realmente é de encher de alegria. Muito obrigado a todos. Pois não, vereador? Não é nessa linha também? Eu sempre tenho uma palavra que surgiu nesse plenário, que a boa política cabe em qualquer lugar, né? Esse recurso, a origem dele mostra exatamente isso. Um recurso vindo do governo federal, de deputados que faz base de aliado do governo federal, mas mesmo assim a política chega e quando ela muda a vida das pessoas é muito importante. Então, agradeço aqui. Isso aqui é um trabalho, muitos falam, por que os vereadores vão a Brasília? Às vezes a gente arruma um espaço no tempo, é o resultado de todo o empenho feito aos deputados federais, estaduais, que estão sendo contemplados agora, que foi chegando durante o ano e agora precisa ser anexado ao orçamento do município. Então fica todos os parâmetros que é uma base conjunta, cada um com o seu deputado, cada um com o seu representante, mas muito importante que quem ganha com todos esses recursos chegando no município? Vai dar 5 milhões, aí 6 milhões. É o município. Eu sei que não resolve todos os problemas do mundo, mas alivia e proporciona um bem-estar de forma geral à municipalidade. Então é muito importante. Eu parabenizo a cada vereador que fez o seu trabalho, num grupo ou de forma isolada, mas quem ganha sempre é o município, e isso é o mais importante. Fica de maneira geral de todas as emendas que estão chegando ao município hoje, já chegaram, mas estão sendo
colocadas no orçamento. Isso é muito importante para que as pessoas lá na ponta sejam beneficiadas. E, como a gente sabe, 50% desse recurso tem que ser enviado para a saúde. Então, a saúde vai estar sendo contemplada de forma direta no município de Piracaia. Coloco em primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis às primeiras comissões que foram contados se manifestem. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Projeto de lei número 59/2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, Fundo Social de Solidariedade, para a qual não haja dotação orçamentária específica e suficiente dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão, também projeto de lei número 59, abertura de crédito destinado ao nosso Fundo Municipal de Solidariedade, no valor de R$ 33 mil e mais R$ 7 mil. R$ 40 mil destinado ao nosso Fundo Social. Coloco o primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis às primeiras comissões que foram contados se manifestam. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Projeto de lei número 60/2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total da dotação, Cismetro, para a qual não haja dotação orçamentária específica e suficiente dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão, projeto de lei número 60/2026, também uma grande vitória para o município de Piracaia. Agradecer aos vereadores pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, em específico do projeto de lei já anteriormente aprovado, autorizando a participação do município ao consórcio junto ao Cismetro e agora abrindo a dotação orçamentária para realmente poder a municipalidade zerar ali as filas de exames que nós pretendemos acabar com elas até o final do ano, né? Então, a abertura dessa dotação orçamentária é de suma importância. Então, os vereadores aqui, na segunda-feira, estando presente aqui logo cedo para resolver esse problema que é de suma importância para a nossa municipalidade, zerar a fila de exames, sem sombra de dúvida, é mais um ganho para Piracaia. Muito obrigado. Coloco o projeto em primeiro turno de votação simbólica, os vereadores que foram favoráveis pelas comissões que foram contrários se manifestam. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Projeto de lei número 61/2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos de emendas parlamentares federal, emenda Comissão SUAS, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Projeto de lei número 61/2026, também abertura de crédito adicional, R$ 440 mil, destinados do governo federal, através dos deputados. Estão, inclusive, entrando para a saúde e assistência social. Coloco em primeiro turno de votação simbólica, os vereadores que foram favoráveis pelas comissões que foram contrários se manifestam. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Projeto de lei número 62/2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar por anulação parcial ou total de dotação de emenda parlamentar municipal, para a qual não haja dotação orçamentária específica e suficiente dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. O projeto de lei também, número 62/2026, se trata de remanejamento de dotações orçamentárias dentro da Secretaria de Educação. Coloco
Coloco em primeiro turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em primeiro turno por 10-0. Projeto de Lei número 63 de 2026 dispõe sobre incentivo para a regularização de edificações, construções ou ampliações não licenciadas, executadas irregularmente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco em única discussão. Projeto de lei número 63 de 2026. Também já havíamos aprovado essa mesma lei pelo período de um ano em 2023 e em 2024 novamente. 2025 ela não teve e 2026 agora ela vem a essa casa novamente com prazo de 12 meses para a regularização de construções irregulares dentro do município de Piracaia, dando incentivo e também o interesse para que as pessoas possam regularizar o seu imóvel, né, ficando legalizado, quando tiver que fazer uma venda, pelo menos está devidamente regularizado. Coloco em votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão extraordinária a ser realizada agora imediatamente após a presente sessão para o segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 do Poder Executivo. Nada mais agora cantar, eu dou por encerrados os trabalhos da presente sessão e já também dou início à 13ª sessão extraordinária de 2026 do Poder Legislativo Piracaense. Agradeço a todos que acompanham a transmissão também dessa sessão e apresento o auditório que muito nos orgulha. Solicito ao senhor secretário que promova a chamada dos nobres vereadores. Eunice Cabral. Presente. Gilmar Almeida. Presente. José Benedito de Souza. Presente. Kleber Araceli Prado. Presente. Marcos Pereira. Presente. Mário Costa. Presente. Rodrigo Cardoso. Presente. Rodrigo Simeone. Presente. Rogério Carlos Nascimento. Vitor Aparecido Almeida. Presente. Lúcio Rodoviário. Presente. Passaremos agora à ordem do dia. Projeto de Lei número 52 de 2026 dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso e provável excesso de arrecadação, emenda estadual Major Médio, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão, também abertura de crédito adicional agora segundo turno. Coloco em votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de Lei número 54 de 2026 dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e excesso de arrecadação de recursos FEAS e Procad SUAS, para a qual não haja dotação orçamentária específica e suficiente dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de Lei número 55 de 2026 dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial pelo excesso de arrecadação de recursos de emendas parlamentares federal, distribuição de medicamentos, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação simbólica os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que foram contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de Lei número 56 de 2026 dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos de emendas parlamentares e de Comissão Federal, Santa Casa, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão.
Coloco o projeto em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Projeto de lei número 57 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos de emendas de Comissão Federal. Piso: atenção primária, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de lei número 58 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos de emendas parlamentar federal, equipamentos, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de lei número 59 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, Fundo Social de Solidariedade, para a qual não haja dotação orçamentária específica e o suficiente dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de lei número 60 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotação, CISMET, para a qual não haja dotação orçamentária específica e suficiente dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco o projeto em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Projeto de lei número 61 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos de emendas parlamentares federal, emenda Comissão SUAS, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. Coloco o projeto em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado por 10-0. Projeto de lei número 62 de 2026. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar por anulação parcial ou total de dotação de emenda parlamentar municipal, para a qual não haja dotação orçamentária específica e suficiente dentro do orçamento vigente e das outras providências. Autoria Poder Executivo. Coloco o projeto em segundo turno de discussão. E aqui quero aproveitar dentro desse projeto novamente, agradecer aí a parceria, a equipe lá do Publiquito, né, que trabalhou aí na festa da cidade, e essa abertura desse crédito adicional é justamente para que o nosso fundo municipal possa receber esse recurso dessa parceria aí que foi realizada durante a festa da cidade. E também volto novamente a agradecer os nobres pares, mesmo a Câmara Municipal de Recesso, estamos trabalhando aí todos os dias para que nós possamos atender a municipalidade. Quero agradecer a todos os vereadores mais uma vez pela presença aqui nessa segunda-feira pela manhã, votando os projetos que de suma importância para o município, que realmente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Coloco o projeto em segundo turno de votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Declaro o projeto aprovado em segundo turno por 10-0. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Um bom dia e bom trabalho a todos.